Então, vó, eu gostaria de fazer as perguntas aqui pra ti, Uhum. pra saber um pouco dos nossos ancestrais, da nossa história, da história da nossa família. Como é que foi? Que ano tu nasceu? Eu nasci em 1950, dia 8 de setembro de 1950, em Passo da Filipa, município de Santa Bárbara, na época. Santa Bárbara. Era aqui em Chapada, onde que era? Que Não, Santa parte? Bárbara, lá na Passo da Filipa, Lá perto de Saldanha Marinho. os teus pais moravam lá, vô. Uhum. Lá em Passo do Felipe. Há quanto tempo eles moravam lá? Lá eles moraram pouco tempo, acho que uns 2 anos. Eles vieram com olaria, Uhum. faziam telha, tinha um amassador, um galpão grande assim, que era tocado com uma junta de cavalo. Uhum. Daí saía os tijolos, dos tijolos ia para a prensa de telha. Daí eles vendiam a telha pro pessoal da região. É, E como é que eles começaram esse negócio aí lá? pois olha, eu assim não tenho muita lembrança disso aí, mas eles tinham já certo tendência a isso. Uhum. Gostavam do É. negócio das olarias, vô. É. E 2 anos depois eles foram morar na Vila Limberg. Daí eles tinham também uma olaria, construíram lá. Daí já era tocado com motor diesel, tocava a prensa a prensa era tocada com uma roda de água lá, Isso na linha Limberger. na Vila Limberg. E o amassador era tocado com motor Uhum. diesel. Tá. Então, esse linha Limberger era aquele teu vô que tu me falou? Vô Pai da tua Limberger. mãe. Essa linha foi dada em nome pra ele, em homenagem a ele. Lá em Saldanha Marinho. Uhum. Tá, e então vô, me conta um pouco sobre a tua infância. Como é que era na tua infância, quando tu era pequeno? A tua primeira memória foi o quê? Você lembra? Mas olha, O que era? era O que uma tu época muito difícil naquela época. Não era tão. A gente vivia, brincava. Uhum. Eu gostava muito de brincar. Qual é? Uhum. Esquecia até de comer para brincar. De tanto que tu brincava, vô. E o que tu mais gostava de brincar? O que assim era a coisa que tu fazia que mais te dava diversão? Eu construía carinho para descer a descida, Uhum. bicicleta de madeira, descia. Brincava essas coisas. Bicicleta de madeira, vô. É, Não dava muito acidente, nada? caía às vezes. Tá louco, bicho. E o que vocês comiam lá, assim? Como é que era a alimentação de vocês? Era normal. Carne, feijão, arroz, Uhum. essas coisas aí. E tinha feijão e arroz disponível. Vocês plantavam, também colhiam feijão e arroz? Alguma coisa, mandioca, Uhum. eles plantavam. E tipo, feijão e arroz, esse é alguma coisa. é. O que não, e o que vocês não plantavam, colhiam, vocês comiam, compravam no mercado, ou onde que era? Tinha uma casa de comércio, Uhum. Na área lá. São Miguel, daí já aqui, né? Depois eu morava aqui em São Miguel de Chapada. Uhum. Né? E vocês trocavam o que pelo arroz e feijão, por exemplo? Daí vendia telha, vendia cerâmicas e daí comprava. Uhum. Comprava essas coisas que você precisava. E o que mais gostava de comer, assim? Mas eu gostava de comer na época frutas, e não tinha frutas ainda. Ali era uma região nova que ninguém tinha. E aí tinha que... Mas era difícil, né? Uhum. Banana, daí comprava na cidade aqui já. Uhum. Tinha um bananeiro que cruzava lá às vezes, vender. Uhum. E vendia na casa. Então, tu me falou que, eu tava falando antes comigo que era um pouco sofrido, assim, que não tinha tanta comida. Era bem. Uhum. Na época ali era difícil, né? Mas o que é ser difícil? Necessidade, sabe? Eu não tinha muito dinheiro para comprar as coisas, era pouquinhas coisas. Uhum. Mas tu passava fome.
não digo fome, mas assim, não tinha o necessário, tudo que precisava para nutrir uma criança. Uhum. Era feijão, arroz, carne muito pouquinho, Uhum. que afinal da mãe até, às vezes, no verão, quando tinha abóbora, ela fritava flor de abóbora para comer como carne. Uhum. É. Porque carne quando tinha era uma vez por semana. É. Carne de porco. E Ou o quê? é. Galinha, gado. Carne de gado. Eles compraram. Galinha a mãe criava, daí tinha, né? Alguma, Sim, uma coisa. às vezes em quando. Uhum. E como é que era o teu pai, vô? Como é que era a tua relação com o teu pai? Tu conversava com ele? Era boa, razoável. Né? O que tu acha que é uma relação boa, assim? Como é que tu caracteriza isso? Eles antigamente eram tudo, os pais eram durão com os filhos. Uhum. Não mostrava os dentes assim. Era lá e cá. Uhum. E o que é ser durão, assim? Tu se lembra de alguma coisa, algum acontecido, assim, que tu tem uma memória quando tu era menor, quando tu era adolescente, ou mesmo adulto, que tu tem uma relação com o teu pai, alguma coisa que aconteceu, assim? Pois olha, ele nunca me bateu até. A mãe sim, a mãe era brava. Ela batia. Qualquer coisa. Qualquer coisa sentava, rindo. Eu souber, eu pegava. É mesmo? É. Tá louco. E tu aprontava muito? Não, até que não. Não? Mas, mas assim, tu se lembra alguma coisa que teu pai te falou um dia? Uma conversa que vocês tiveram? Muito pouco, muito pouco. Ele trabalhava e não. Fora do serviço ele saía, ia tomar a pinga dele. Uhum. Gostava de uma cachaça. É. E quem que ele era, teu pai? Como assim? Tipo, o que ele fazia? Ele trabalhava na olaria, né? Uma olaria? Tinha igual lá em São Miguel a olaria ali daí. Uhum. Quando eu lembro das coisas. Sim. Tá? Quando nós íamos morar para cá, eu tinha uns 4 anos aqui em São Miguel. Sim. E como é que ele era, assim, por exemplo, teu pai, ele era gente boa? Como é que as outras pessoas conheciam teu pai? Não, todo mundo queria bem dele. Ele era muito... Todo mundo, ninguém nunca brigou com ninguém, nunca... Ele era muito assim, as pessoas queriam bem dele. Muito pacato. É. E o que ele fazia, assim, pra se divertir, por exemplo? Falou que ele ia no bar, tomava umas picas, conversava com os amigos. Jogava bocha, jogava bolão, Uhum. carta também. Uhum. E de onde que teu pai veio? Ele nasceu aonde? Mas olha, ele nasceu, acho que é lá naquela região de Ibirubá. Ibirubá. É. E daí de lá eles vieram ali para perto de Saldanha Marinho, Passo da Filipa. Uhum. E antes do teu pai, o pai dele veio da onde, o senhor sabe, não? Não sei. Não sabe. Eles não falavam sobre isso, um pouco. Uhum. Nunca falaram sobre os parentes, sobre... História lá. Uhum. E assim, tu lembra alguma coisa que o teu pai te ensinou? Ser sempre honesto, né? Nunca... Ele falava isso sempre. É. Tinha que ser honesto. É. E como é que era a relação que tu tinha com a tua mãe, vô? Também era boa, né? Boa. O que é ser boa? Ela era mais severa com as coisas, mais severa. Assim, certa parte, né? Sempre zelando pelo bom andamento. Como é que era o nome do teu pai, vô? Mário Edmundo Streit. E da tua mãe? Paulina Limberger Streit. Mas ela, tu se lembra que ela batia em ti, vô, tu falou? Eu levei um safanão dela. E por que tu levou um Mas eu safanão? não sei. Às vezes eu era meio teimoso, certo? Não sei. Uhum. O que tu aprontava, não lembro. Uhum. E o que a tua mãe fazia, vô? Assim, Ela- no dia a dia, um dia comum da tua mãe era Ela como? cuidava da cozinha. Cuidava da cozinha. Da casa. Da casa, mais da casa. Plantava, ela me
lembro que plantava mandioca, essas coisas, verduras na horta. Ela era a pessoa que era responsável pelo funcionamento da casa, digamos assim, né? E de onde que ela veio? Ela veio lá de Saldanha Marim, da Limberger. E o pai dela nasceu lá, será também? Mas olha, isso eu nunca perguntei, ninguém me falou também. Tu lembra Da onde que eles vieram? Pois é, eu queria saber até. Você lembra de alguma coisa que ela te ensinou? Alguma lição? Também sempre essas partes de ser honesto, né? E nunca roubar, nunca maltratar o próximo. É por aí. E tu leva isso pra tua vida até hoje. Pois é. E os teus vô, como é que era a tua relação com os teus avós, vô? O vô Streit eu não cheguei a conhecê-lo, morreu antes que eu nasci. Morreu de quê? Mas olha, deu um infarto, eu acho que. Infarto. Provavelmente na época não era muito. Ninguém sabia, não tinha diagnóstico, nada. E o vô Limberg, eles falavam hidropisia. O que é? Hidropisia? Mas olha, eu não sei. Na época, não sei. Os alemães falavam Wassersucht. Wassersucht. Inchava, sabe? Inchava e... certo. Naquela época não tinha remédio para tomar, para despachar, né? Certo, teve um edema do pulmão. Edema pulmonar, provavelmente. Morreram os dois bem, meio pouco tempo, um depois do outro. Quantos os anos? Wollenberg. Quantos anos eles... a mulher e o homem. Eles deviam ter o quê? Eu não lembro, assim, 60 anos, nem. Na época morriam, com 55 já eram velhos, né? Bem velhos. E... eu sei que nós ia lá visitar eles, às vezes lá o Limberg. A avó Streit também, Catarina. Mas também fomos lá uma outra vez. Lá no Passo da Felipe, ela morava. Me conta sobre como é que era lá então no Passo da Filipa. Eles tinham olaria ainda? Não, lá foram tudo embora lá, os Streit. Uns estão no Mato Grosso, outros estão na Bahia, assim. O que eles estão fazendo no Mato Grosso? Mexem com lavoura. E na Bahia? Também. Chegou a conhecer eles? E ir lá visitar? Não fui visitar. Não. Mato Grosso tu chegou aí num, né? Sim. No meu tio, é meu padrinho, Orlando Limberg. E lidam tudo com... Daí é o Limberg. Sim. Lidam tudo com agricultura. É mesmo? Sim, que aqueles que moravam no Passo da Filipe eram os Streit. Sim. E na Vila Limberg era os pais da mãe, da quina da mãe. Os do Limberger também foram pro Mato Grosso? Foi um, dois. O Orlando, que é meu padrinho. Né? E tu viu ele lá, como é que ele tava? Estão bem, eles estão progrediram bastante. Progrediram bastante. Tá, e tu me contou uma vez a história do teu Wollenberger, como é que ele era, assim? Pois o Wollenberg, ele era bem, uma pessoa muito administrador, ele tinha um patrimônio razoável. Para aquela época, né? Porque naquela época as pessoas de origem alemã tinham que comprar as coisas, né? Não era assim. E ele tinha um moinho, tafona, que fazia farinha de mandioca, e ceraria. E daí, quando eu conheci, que eu já tinha uns 6, 8 anos, ele tinha uma fazendinha razoável, uns 200 hectares de terra tinha já. Criava gado.
falou que a casa dele tinha 12 quartos. É, por aí. E daí ele tinha um. Como é que era? Ele sabe do. Casarão. Uhum. Ele tinha um enteado que era um tal do Nego Chico, era preto. Uhum. Falava em alemão. Sim. Se criou com eles, né? Sim. Eles tinham. Era uma turma de gente. Uhum. Ele tinha um fogo de chão. Tinha uma casa assim do lado, um puxado na casa, que é onde tinha fogo de chão. Ali, ele nunca apagava o fogo, sempre tinha fogo, dia e noite. Uhum. E o Nego Chico era o que cuidava tudo isso. Sim, tava sempre deixando o fogo aberto, tá ligado? É, onde aquele puxado tinha os aperos dos cavalos, tinha as baias dos cavalos. Sim. Eles tinham no mínimo uns 8 cavalos. Uhum. Cada filho quase tinha um cavalo. Uhum. E tu falou, eu lembro uma vez que ele não tinha braço. Tem um toco de braço assim só. Uhum. Ele tinha. Daí um dia tu falou que foi junto. Isso eu lembro quando eu tinha, acho que uns 6 anos, nós fomos visitar eles. 5, 6 anos. O nem, eu não lembro. Daí ele me levou junto para ir olhar os porcos. Ele foi no galpão, pegou umas espigas de milho, e não sei como é que ele abria. Ele abriu as espigas e quebrava assim, só pegava, quebrava a ponta e levou para tratar os porcos. E eu fui junto daí. Sim, viu? E daí ele tinha 3 espigas debaixo do toco. Uhum. O Toquinho levava e fazia, dava o seu jeito, né? Sim. Conseguia fazer mesmo assim, vivia e dava conta. E daí ele falou também que ele que conseguiu a olaria ali em São Miguel? Ou não? Ele que comprou e deu? Eu não tenho assim muita. Não sei como foi, eu não queria pedir, né? Mas provavelmente, porque o pai e o tio e os 2 tios, eles não tinham muita poder aquisitivo. E o vô tinha. Uhum. Então provavelmente o vô ajudou, né? Eles Sim. construir. Uhum.